Um ótimo começo de semana para todo mundo e reparem que já se vão 558 dias de guerra na Ucrânia. Muita coisa aconteceu nesse último fim de semana, muita coisa durante as madrugadas. Infelizmente as madrugadas têm sido o pior momento para os ucranianos, o que é muito triste, né? Porque já é tão difícil, né, dormir à noite com tantos problemas da vida comum e ainda ter que aturar uma guerra, tiroteio, bombardeio durante toda a noite. Realmente é algo inimaginável o que vem passando os ucranianos. Eu quero traduzir para vocês um resumão, aí um primeiro resumo com algumas das principais informações do dia a respeito da guerra na Ucrânia, mas primeiro, como sempre, peço que você, por favor, me ajude a mandar esse conteúdo para um número maior de pessoas. Simplesmente, tá? Deixando o like nesse vídeo e confirmando se você já está inscrito no canal. Somente isso já ajuda e muito a continuação do nosso trabalho aqui, assim, desse jeitinho, livre, espontâneo e o melhor, diário. 558 dias de guerra, então, infelizmente, muito triste, muita coisa acontecendo durante as madrugadas. E reparem que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, anunciou que vai trocar o ministro da defesa ucraniano, o Oleksiy Reznikov, esse é o nome dele. O Zelensky anunciou em um daqueles vídeos que ele grava ali todo informal, né, segurando o celular com as mãos durante as noites, né, e posta ali em seu Telegram. Ele disse que o ministro precisava de new approaches, ele precisava de novas aproximações. Lembrando que esse Oleksiy Reznikov é um dos responsáveis aí por todo o apoio, tá? Ele foi um dos responsáveis por assegurar que os países do Ocidente, por exemplo, continuassem doando aí os bilhões, né, de dólares que já foram doados para os ucranianos desde o início da invasão da Rússia, da invasão dos russos na Ucrânia, né, lá no dia 24 de fevereiro do ano passado, mas que infelizmente ele ultimamente mergulhou aí em uma série de especulações e acusações de corrupção, tá? Portanto, o Oleksiy Reznikov foi muito importante aí para todo o apoio que os ucranianos recebeu. Ele foi uma ponte importante, mas que também se envolveu em muita corrupção, né? Infelizmente, a corrupção acontece em todos os lugares e em qualquer tempo, até em um tempo triste desse, né? Em tempos de guerra, um dos tempos mais tristes para um país. E reparem que também, semana passada, o Zelensky havia denunciado um esquema de corrupção envolvendo os médicos, principalmente os médicos ali responsáveis por liberar os homens para o serviço militar na Ucrânia. Eu trouxe pra gente ali o Zelensky chateado, muito chateado, denunciando que desde o início da invasão na Ucrânia, o número de homens que foram afastados da lista ali de requerimentos para serem recrutados para o exército ucraniano aumentou em 10 vezes. O número de homens que não podem ser recrutados aumentou em 10 vezes desde o início da guerra na Ucrânia. Obviamente que vocês já entenderam do que se trata, não é? Propina, suborno, cafezinho, não tem o café, o famoso café do guarda? Infelizmente, em país que está em guerra, também tem o chamado cafezinho do médico, né? Cafezinho ali do oficial que libera ou não um homem para ser recrutado. Infelizmente, milhares de homens pagaram os médicos na Ucrânia para que os médicos colocassem ali como que eles estão não inválidos, mas que eles não estariam aptos, né, para serem recrutados e para participar da guerra na Ucrânia. Triste, né? Triste informação essa aí, mas desde o início da guerra na Ucrânia o número aumentou em 10 vezes aí mais os homens que não podem ser recrutados misteriosamente, né? Óbvio que é o cafezinho do guarda, aliás, nesse caso, o cafezinho do doutor, né? O cafezinho do médico. As autoridades ucranianas, mudando de assunto, já indo para a próxima, alegaram que destruíram 22 drones russos
que iam em direção à região de Odessa, tá? Enquanto Moscou disse que conseguiu atingir os alvos, e os alvos eram ali depósitos de combustível, lá na região de Danube, no porto de Reni. E reparem que isso aqui tem um agravante: esse ataque dos russos nesse depósito de combustível no porto de Reni, lá em Danube, tem um agravante que fica na fronteira com a Romênia. Esse porto é muito perto ali das fronteiras com a Romênia. As autoridades ucranianas disseram que as forças aéreas da Rússia lançaram uma onda de ataques nessa região aí de Danube e que pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas nessa onda de ataque aí durante a noite na região de Danube, que o foco era destruir o porto de Reni, que fica na fronteira com a Romênia. E a próxima informação aqui já é o seguinte, já é a resposta dos romenos, tá? O Ministério da Defesa, o ministro da Defesa Nacional da Romênia condenou esses ataques e disse que esses ataques vêm acontecendo repetidamente, tá? Na fronteira ali com a Romênia. Eles condenam veementemente esses ataques contra as infraestruturas do porto ali em Danube, porque está muito perto com a fronteira da Romênia, ou seja, abre margem para um acidente, abre uma margem muito grande para um acidente ali em território romeno. Portanto, eles condenam totalmente essa ação. E diz que contradiz, né, ainda falando das informações que vieram do Ministério da Defesa da Romênia, eles dizem que isso contradiz o que os russos tinham acordado ali, né, internacionalmente, de não atacar território perto de fronteiras, né? Até parece que eles estão atacando ali perto da Polônia, enfim, não estão atacando perto da Polônia, né? Houve um ataque, se eu não me engano, ou 2 em Lviv, né, na Ucrânia, que é a fronteira com Lublin, na Polônia. Houveram 2 ataques. O primeiro deles, o Putin alegou que tinha uma base da OTAN ali em Lublin, que os poloneses estavam usando a área ali para espionagem, para enfim, coisa nenhuma. E depois de um longo tempo, eles lançaram outro ataque em Lublin, em Lviv. É muito parecido, né? Lublin é a última cidade indo da Polônia para a Ucrânia. Lviv, portanto, a última cidade vindo da Ucrânia para a Polônia, tá? E o Putin evitou. Ele lançou apenas 2 ataques naquela região ali de Lublin, de Lviv, sempre alegando que a OTAN estava ali, muito perto. Aliás, a OTAN está ali, eu até filmei esses dias, acho que foi semana passada, né, que eu trouxe pra gente, eu filmei ali em Varsóvia, no centro, um comboio enorme de caminhões militares, tanques, blindados, indo ali em direção às bases da OTAN, né, proteger Varsóvia, proteger, até o povo comentou, você mostrou o que não podia mostrar, e eu disse, pessoal, isso aqui é informação que é aberta, não é nada secreto não. Quando não pode filmar, eles nem deixam ninguém chegar perto, que foi o caso de uma base lá em Rzeszów, na Polônia. Uma base enorme que eu quis filmar e não podia filmar. Uma base enorme, com muito equipamento ali de defesa antiaéreo virado ali para as fronteiras Polônia-Ucrânia. Então quando não pode, não pode. A informação que eu trouxe de Varsóvia é informação aberta. Eu só filmei ali, eu peguei, né, com a minha câmera, passando ali perto de Varsóvia, da capital, ali perto onde eu moro com a Asha, mas nada que não podia divulgar, não tem nada disso. Então expliquei isso aqui, é informação que eu já até trouxe, que tinha uma quantidade enorme de soldados em Moscou, em Varsóvia, em Cracóvia, em Rzeszów, então não é nada, não fiz nenhuma besteira ali não, tá? O Medvedev, isso aqui é importante, isso aqui é importantíssimo. Dmitry Medvedev, espécie de braço direito do Putin, ele é um ex-presidente da Rússia, disse que 280 mil homens se juntaram ao exército voluntariamente, tá? Desde janeiro desse ano. Até parece, quem não te conhece que te compre, seu bebedor de cana durante a madrugada. O Medvedev é cheio dessas, né? 280 mil homens se juntaram ao exército russo, compareceram voluntariamente. E por que a Rússia então fala em mobilização? Por que as famílias
dos homens, as mulheres, as esposas dos russos não param de divulgar vídeos reclamando que os seus homens estão desaparecendo do mapa, que continuam sendo recrutados, mesmo quando o Putin diz que não há nenhuma mobilização na Rússia. Explica essa, Medvedev. Realmente tem que ter muita paciência, né, para acompanhar as informações que vêm da Rússia. Falando em recrutamento, aí, em mobilização, perdão, parece que a Rússia se prepara, o Putin se prepara para anunciar uma nova mobilização, aí eu falo legalmente, né, entre aspas, oficial. Pronto, a palavra não é legalmente, desculpem, a palavra é oficial. O Putin se prepara para anunciar uma nova mobilização oficial na Rússia, que envolveria cerca de 800 mil homens, ou é 700 agora, é 700 ou 800, é um número muito próximo ali de 1 milhão de homens. E até o de si, o papel oficial fala em 800, passa de 1 milhão brincando, ali por baixo dos panos, homens que nem podem, que nem têm saúde para serem recrutados, são recrutados, tá? Na Rússia, sem pudor nenhum. E ainda falando em mobilização e recrutamento, a inteligência do Reino Unido diz que Moscou já recrutou cerca de 6 milhões de imigrantes da Ásia Central e de países vizinhos ali que estariam morando na Rússia para lutar na Ucrânia. Presta atenção que número absurdo. A Rússia já recrutou até o momento, desde o início da invasão, 6 milhões de imigrantes que vieram da Ásia Central e de alguns países vizinhos e que moravam ali legalmente ou ilegalmente na Rússia. 6 milhões de homens foram recrutados de imigrantes para lutar na Ucrânia. 6 milhões de homens, e ainda assim, prestem atenção, e ainda assim ele precisava continuar recrutando. Estão me ligando bem no momento que eu estou gravando, e é o Gino Cabuloso, meu pai, me ligando, espero que ele aguarde. Então reparem que mesmo com todos esses homens sendo recrutados de fora da Rússia, ele ainda continua recrutando ilegalmente homens por toda a Rússia, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, pessoal, porque eu acho que vai ficar esse barulho para vocês e vai atrapalhar o vídeo, desculpem. Às vezes acontece, mas eu consegui traduzir aí tudo que eu queria no primeiro resumo. Daqui a pouquinho estou de volta, tá? Com um novo resumão aí de fim de dia, fim de tarde, com o que aconteceu de mais importante em relação à guerra na Ucrânia, tá bom? Obrigado quem ficou até o final. Não se esqueçam do like, a inscrição no canal. Tamo junto, valeu!